boa noite, meus amigos. É um prazer imenso estar novamente voltado aqui para a gente poder fazer mais um hangout dessa noite. E que a ideia nossa aqui é fazer um trabalho em torno do chip que é dito, né? Quer dizer, a ONU está com ideia de chipar, pelo menos até 2030, né? Chipar boa parte da humanidade. E eu estou sabendo também que o próprio Brasil também, o Temer, parece que assinou alguma coisa com referência a esse evento. Então é o seguinte, eu trouxe aqui algumas pessoas para a gente poder falar a respeito. Nós estamos ainda aguardando o pessoal chegar aqui na nossa live, né? A nossa ideia aqui é tentar fazer uma explanação a respeito do que seria isso, esse objeto, né, tecnológico, e em relação também a todo um questionamento do texto bíblico, né, que parece que preveu isso no final dos tempos, que eles dizem, né. Eu ainda, na minha opinião, ainda tenho um pé um pouco atrás a respeito disso, por causa de diversos questionamentos que se tem a respeito, né. Hoje se fala muito em tecnologia. Então, você vê que até o próprio dinheiro hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente quase praticamente não usa, né? Você hoje praticamente se usa o cartão para pagar a conta, enfim, seus débitos, suas coisas. Sei lá, o teu patrão você trabalha um mês lá, ele coloca lá o dinheiro na sua conta corrente, então praticamente você nem pega em dinheiro. Então, esse é o advento da tecnologia que está trazendo para nós esse grande fato de tecnologia. E a tecnologia acabou estendendo a diversas coisas. Hoje você tem o advento do GPS, onde você pode demarcar aí a sua posição, mesmo os aparelhos celulares, né, eles têm um recurso de saber onde você foi durante o dia. Então, para você ver que hoje existe um monitoramento de tudo que você faz. Então, aqui eu fico aqui, às vezes, pensando, né, onde vai o mundo chegar dessa forma, se realmente houver uma lei que obrigue a todo mundo a colocar esse chip subcutâneo. E o que diz, né, que você praticamente, se não tiver, você não existirá no planeta. É a mesma coisa hoje, você não tem um celular, você não tem um e-mail, você não tem um meio de comunicação, um WhatsApp, coisa parecida, um telefone, você realmente não existe no planeta se você não tiver isso. Então a ideia do chip é uma ideia assim, diabólica, né? Será que é uma ideia diabólica? Então tem muito questionamento, né, gente, em relação a isso. Eu poderia dizer muita coisa, quer dizer, em termos, por exemplo, do controle da própria mulher, através do chip, ela poder, por exemplo, digamos, ela não querer se engravidar, por exemplo, né? E o chip pode, sei lá, mexer com alguns fiozinhos lá no organismo da mulher e ela ficar um período assim, sem fertilidade. Tem adventos, por exemplo, hoje no estacionamento que você entra, ou num pedágio que você paga lá por mês a sua passagem naquele pedágio, né? E que de repente você não precisa mais parar lá na cancela, fazer os depósitos, pagar alguma coisa. Você já vem com o carro, já abre a cancela, você vai embora. Quer dizer, aquilo vai para a conta corrente e tal. Problema de fazer compras, né? De você chegar no shopping, ter que pagar. Então, somente a sua presença ali, digamos, a 1 metro, 2 metros de distância do equipamento, já vai identificar que você é você, que você tem isso no banco, que você pode pagar aquilo e coisas parecidas, né? Então a gente está realmente entrando num mundo assim fantástico em relação a tudo isso que não sei se seria algo fantástico ou assustador. Então eu acho que hoje o hangout de hoje vai ser um hangout muito interessante. Eu vou precisar esperar a presença aí de algumas pessoas que estão para vir aqui. Vamos aguardá-lo, né? Algumas pessoas falaram que ia chegar um pouquinho mais tarde por compromisso. Mas eu gostaria de iniciar nosso hangout e depois eu falo mais alguma coisa um pouquinho
sobre em relação a esse advento tecnológico, né? E é um hangout que eu já estou desde o ano passado na minha cabeça para fazer. E hoje eu acho que culminou o dia para a gente poder falar a respeito. Eu vou agradecer o pessoal que está aí no chat, nos aguardando. Eu gostaria que cada um de vocês aí pudesse compartilhar essa live, né? Pudesse também acionar aí o sininho para que possa ser informado dos novos eventos, né? Dos novos programas que a gente está para fazer daqui por diante. E que possa dar o seu like aí também. As pessoas que não conhecem o canal, que estão adentrando aqui, por favor, procure se inscrever aí no canal, que a gente precisa justamente disso, para poder nos incentivar cada dia mais a gente poder executar trabalhos a contento. Eu vou agradecer aqui a presença de um convidado especial, é a primeira vez que ele vem aqui, que é o Danilo, e eu gostaria que ele desse aí uma boa noite na casa. Ele já me informou que por problemas aí particulares, ele vai ter que se ausentar da live, vai poder vir um outro dia. Eu gostaria que ele desse aí, como ele é convidado especial, ele desse uma boa noite aí a todos os ouvintes aí. Então, boa noite aí, Danilo. Meu amigo, fala o que você faz, o seu nome direitinho. Conta aí pra gente, amigo, e qual foi a ideia, quem te convidou para vir aqui no Hangout. É uma satisfação enorme tê-lo aqui como convidado. Uma boa noite para você. Boa noite, boa noite. Eu sou hipnoterapeuta. Boa noite, Val. Boa noite, Maria, Edneu. Boa noite, Dino, Denis. Boa noite, pessoal da bancada, pessoal do chat. Fui convidado pelo Denis, primeira vez. Eu trabalho como hipnoterapeuta, hipnólogo, hipnotista. E estou em vários grupos sobre espiritualidade, sobre essas coisas, sobre esse lado, né? Agora até me perdi aqui o que eu estava falando. Desse lado onde nós temos inúmeras pessoas falando sobre MK Ultra, falando sobre problemas com o chip, o pessoal querendo chipar a gente, tem os problemas aí com o pessoal falando agora que estamos chegando na data limite, né? Então é muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. Eu fico até meio perdido às vezes. Desculpa aí ficar um pouco perdido, mas é mais ou menos isso. Mas tudo bem, Danilo, é uma satisfação enorme. Eu sei que você acabou sendo pego de surpresa, você não estava nem preparado. Eu peço até desculpa às pessoas que estão nos ouvindo. O Danilo ele foi convidado assim extremamente, ele saiu até de um trabalho terapêutico aí, e ele estava até meio desconcentrado. Então é tudo compreensível, viu, Danilo? Mas você fica à vontade aí na live, né? É uma satisfação enorme tê-lo por aqui. Eu tenho certeza que você tem bastante informação para passar para a gente. Talvez hoje não seria um tema ideal para você, eu não sei, não saberia dizer. Mas eu tenho certeza que o tema hoje é um tema assim enigmático, né? Um tema que vai trazer bastante controvérsias, né, em relação a tudo que está acontecendo. Mas de qualquer forma, uma boa noite. Agora eu queria dar uma boa noite aí ao Denis Albert, grande Denis, você que está bem preparado aí para o Hangout de hoje, Denis? Uma boa noite aí. Boa noite, Edneu. Então, Edneu, boa noite aí a todo mundo, ao Danilo, grande Danilo, obrigado. Desculpa, né, sempre estou mandando um convite aí pro Danilo aí, para ele dar uma palhinha aí dos conhecimentos dele também aí no nosso Hangout, né, e hoje ele foi pego meio de surpresa aí, entrou aí para dar uma boa noite para nós. Mas estamos aí, o Dino, grande Dino, boa noite, Dino, nosso mano da quebrada. O cara que quebra qualquer viagem na maionese. Boa noite aí, Valkyria, um beijo. Boa noite ao Antônio, né, que acabou de entrar aí. E é isso aí, Dino. Nós vamos tentar, né, fazer analogia, não, eu não vou fazer nenhuma analogia. Eu vou falar o que teologicamente esse livro aqui nos diz sobre a dita besta, né? A dita besta, né? E essa famigerada, né, marca dessa besta, que é o tal do 666, né?
Vamos tentar colocar um pouquinho o pé no chão, né? E falar realmente, né? Já vou aí falando para as pessoas que estão nos ouvindo aí no chat e que vão assistir mais tarde. Eu não sou nenhum teólogo, né? Eu já frequentei algumas religiões, fiz alguns cursinhos de teologia, mas eu sou um apaixonado, né? Pelos estudos da, vamos dizer assim, suposta palavra de Deus, né? Para não envolver crenças, né, Dino? Então, eu gosto muito de estudar esse livro aqui e fazer uma analogia, inclusive, com algumas vertentes de outros livros sagrados e tal, mas eu não sei muito, não sou nenhum cientista da teologia, né? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, dentro dos meus conhecimentos limitados, o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto, né? Então é isso aí, Dino. Vamos tentar aí, eu fiz alguns estudos aí, e vamos ler alguns versículos aí e tentar interpretar as famosas profecias do Apocalipse, né? E não tem nada a ver com o fim do mundo, já vou adiantando, né? Os crentes, ditos cristãos protestantes, ditos evangélicos, falam muito no fim do mundo, né? Que o Apocalipse é o fim do mundo, mas não é. Apocalipse é revelação. Então, boa noite aí e passa aí a rapaziada da sua boa noite aí, firmeza, tamo junto. É isso aí, é um prazer enorme, né, Denis? Você que está acompanhando o Hangout aqui desde quando nós começamos, parece que só 2 furos que você deu, né, até hoje. É importante, à medida que está passando aí, Denis, você está me surpreendendo, tá? Em relação às suas falas, não precisa ficar preocupado, não. Você anda falando bem, você está mostrando que você é você, enfim. Eu acho que é isso que é importante, você não fazer nenhum tipo. Então fala aquilo que você sabe, aquilo que você pensa, né? O que você não sabe, você pergunta. Então é sempre o lema que eu trago, pelo menos da minha conduta dentro dos Hangouts, né? Eu acho que todos nós aqui estamos aprendendo. O Hangout de hoje, na verdade, eu queria avisar as pessoas que estão nos ouvindo aí, não é bem a tendência dos Hangouts de opinião, não é muito falar sobre temas assim. Foi importante falar assim porque nós pretendemos falar, independente de falar sobre ufologia, que é o foco primordial, por exemplo, das nossas lives, a ideia também é tentar assessorar a parte de tecnologia, ciência, dentro dela, porque não adianta só ficar falando de ufologia, de espinho, de lucina, né? A gente tem que falar de tecnologia, falar de coisas que estão acontecendo no mundo. E realmente essa ideia do chip é uma coisa que já há algum tempo, desde, às vezes, garoto, eu lembro que falava sobre essas coisas. Mas eu nunca fiquei muito atento a essas coisas. E, ultimamente, é algo que está pirulando aí, realmente, que a ONU está com ideia de até 2030, pelo menos eu vi uma matéria, de realmente chipar boa parte da humanidade. Eu nem estou falando toda a humanidade, porque eu acho que é gente pra caramba, né? Haja chip. E também por algo que eu fiquei sabendo também, referente a, parece que na cidade de São Carlos, aqui em São Paulo, eu ouvi um papo, agora está negócio. Entre aspas, eu não sei. Porque você falar as coisas sem fonte é complicado. E as fontes que eu peguei, não sei se são fontes sérias, né? Porque hoje na internet você pode ver de tudo. Então precisa tomar cuidado naquelas coisas que realmente são verdadeiras. Mas eu vi um papo aí por volta da Copa do Mundo, que teve aqui no Brasil há quase 4 anos atrás, sobre um decreto lá da Dilma ter acho que aprovado uma fábrica desses chips em São Carlos. Aí eu não sei até que ponto seria isso. Mas aqui a título de informação, não vou deixar nada aqui como algo concreto, tá? Porque foi coisas que eu vi, eu não saberia a fonte, principalmente porque passou muito tempo. Mas são assuntos que pirula na internet a respeito sobre esse pedido de chip. Aproveitando, eu vou dar uma boa noite aí à Valquíria. Boa noite, Valquíria, tudo bem com você? Eu espero que hoje seja uma noite também, que você também possa trazer um pouquinho do seu conhecimento. Tudo bem, Valquíria? Uma boa noite. Boa noite, Dineu, tudo bom?
Também estou um pouquinho rouca, igual a Maria Guedes, mas eu quero estar agradecendo mais uma vez pelo convite. E achei muito interessante que hoje nós estamos no Hangout mesmo em 3D, né? Você percebeu? Acho que você não percebeu. Vou dizer, ó. Denis, Danilo e Dino. E você, Dineu. Então, boa noite também ao Antônio, né? Que chegou também um pouquinho depois. Olha, eu fiz um chazinho de camomila, porque, pelo que eu estou percebendo, hoje vai ser tenso, viu? Vai ser tenso. Então, vai misturar religião, vai misturar tecnologia, eu não sei, mas vai virar uma salada aqui, mas vai ser muito bom. Tá? Então, boa noite a todos. Valquíria, você tem razão. A minha ideia foi essa mesmo, né? Foi fazer uma salada aqui, pegar várias vertentes, porque eu acho que o que é legal, por exemplo, dos Hangout, é mesclar essas ideias, né? Porque é muito simples você entrar, digamos, no Hangout ufológico, todo mundo sabe tudo de ufologia. Não sai daquilo, né? Entrar, sei lá, no Hangout de, sei lá, de agronomia, todo mundo só sabe aquilo, entendeu? O legal aqui nosso Hangout, como nosso estudo é na linha ufológica, é que eu sempre digo, eu acho que muitas pessoas também vão me apoiar, você para estudar ufologia, você está precisando realmente estudar um monte de coisa. Se você não tiver um estudo aprofundado em diversos tipos de ciências, é muito difícil, né? Então, por isso que eu acho muito difícil chegar no futuro, chegar até montar uma faculdade de ufologia, né? Porque a ufologia, na verdade, eu vejo ela como uma disciplina científica, né? Podemos dizer. Mas você vê que ela já tem uma vertente que cai para o espiritualismo, para o esoterismo, né? Entendeu? E tem a parte científica, a parte... Então, é um estudo bastante complicado, porque a ideia nossa é seguir mais ou menos essa linha. E eu acho que, por exemplo, esse tema de hoje é um tema bastante abrangente, como você disse. Eu, por exemplo, eu não tenho muita hora para parar aqui, não, né? Eu queria era tentar argumentar, pegar argumento de outras pessoas que estão para chegar aí mais tarde, né? E a gente tentar ver, uma coisa que eu estou muito curioso aí é de saber de você, Valquíria, saber também do Denis, né? E até do Antônio, que está aí, né? O Antônio aí também, ele tem algumas informações legais, o Dino também. E é isso aí. Agora, de qualquer forma, é o seguinte, vamos chamar o nosso mestre, o Dino Nascimento, que ele é muito numa linha pé no chão, da linha científica, né, que é uma pessoa que está sempre abrilhantando aqui nossos hangouts, com as suas falas, com as suas convicções, com seu posicionamento dentro da ciência, que eu acho muito bom. Eu gostaria que ele desse uma boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, Dino, para mim, nem preciso te dizer, meu amigo, você, essa família, e eu fico sempre feliz quando você está aqui conosco. Boa noite, Dino Nascimento. Você está por aí, o microfone é seu, meu amigo. O que você tem para dar uma pincelada sobre o assunto, esse bendito assunto aí, hein, Dino? Olá, Edneu, boa noite a todos, boa noite, deixa eu ver, Antônio, prazer, Danilo, amigo Denis, estamos juntos, você, Edneu, a Val, boa noite a todos, boa noite pessoal do chat, obrigado pelo convite, Edneu, consegui chegar um pouquinho na hora, eu não sei, vou dizer assim, eu sou mais cru ainda nesse assunto, entendeu? Já no assunto passado, eu já estava meio me sentindo aquela boia com patinho, assim, sabe? Que fica no mareco, assim. Essa aqui já são uma boia com 2 patinhos, então, né? Então, sei lá, eu vou mais participar, ver o que vai ser falado aí, acho que... sei lá. Obrigado pelo convite, Dineu. Vou estar aqui. Se eu puder cooperar, estamos aí. Obrigado novamente.
Caldino, você é uma pessoa perigosa hoje, né? Porque eu sei que a sua linha é uma outra, né, Dina? Mas para você é sempre uma satisfação saber sua posição dentro do regime que eu levo assim como um estudo, né? A gente procura ter um determinado respeito às pessoas, cada uma pessoa pensa de uma forma diferente, tem uma linhagem de conhecimento diferente, né? Isso tudo muda. E para mim é uma satisfação ter aqui, fica aí abrilhantando aí o que você puder falar a respeito. Aliás, viu, Dino, eu estou aguardando aí umas pessoas que é mais assim da linha evangélica, né? Então eu não sei se eles vão comparecer, eles ficaram de vir aqui hoje, e eu estou aguardando. Tem duas pessoas ali que... Tem uma que é completamente ateu mesmo, não acredita em nada. Acho que nem acredita na ciência, você quer saber, né? Só não acredita em nada. Então, uma pessoa extremamente religiosa, dentro do âmbito religioso, assim, da linha protestante, né? Eu não saberia dizer qual é a igreja que ele participa, né? Para falar dentro do contexto, que eu acho que é tudo importante, né, Dino? A gente tem que ver também essa parte da religiosidade, a parte do texto bíblico, porque eu tenho, por exemplo, minha opinião a respeito, que eu já até dei, acho que nos outros hangouts, a respeito disso. Eu ainda acredito, dando minha opinião aqui, antes de começar o hangout, praticamente não começamos ainda, não demos ainda o pontapé, né, inicial. Mas eu acredito que muita coisa o homem associa ao texto bíblico, né? Mas os religiosos, eles pegam o texto bíblico e sempre associam alguma coisa que aconteceu no negócio, entendeu? Então, como eu estava mostrando o Aitim, foi com você, Valquíria, que eu estava mostrando o Aitim, aquele livro de profecias. Então, eu estava mostrando que os textos são elaborados de uma forma que tudo que você perguntar, ela bate, entendeu? Então, é interessante. Agora, eu gostaria de ouvir aí a opinião aí do meu amigo Antônio, né? Antônio, tudo bem, Antônio? Espero que você esteja bem, Antônio. Eu agradeço até de você ter vindo aí. Eu sei que você anda com uma determinada dificuldade. Me falaram aí que Portugal está terrível aí, né? A Maria Guedes estava aí conosco aí, ela está até com uma tosse terrível, ela precisou sair, porque falou que não ia aguentar falar. E ela falou que está sofrendo um frio pesado aí em Portugal, sim, né, Antônio? E você está com a garganta boa para falar hoje, Antônio? Então... Eu felizmente estou com a garganta boa para falar hoje, sim, amigos. Aqui está um frio enorme e este sábado vai esfriar ainda mais. Tem estado nos 10, 5 graus por aí, mas há certas zonas de Portugal aqui que chegam aos graus negativos mesmo. E em especial onde Maria Guedes mora, lá bem no norte, é bem mais frio aqui. Agora esse tema aí é pesado, sim, mas é a realidade. A realidade dura e crua que existe aí no meio de nós, que estão a começar pelo chip, que tanto exigem que as pessoas tenham, porque o chip você faz compras, sabem os seus testes médicos e outras coisas pessoais que deveria ser intransmissíveis e que através de um simples chip como um celular transmite as informações para quem quiser. Ou seja, a gente acaba por entrar com certeza na rede da internet. Qualquer pessoa pirata pode querer saber sobre a pessoa A ou B. É incrível essa droga do chip. E através do chip também, segundo consta, poderá ter cianeto para matar a pessoa se a pessoa pisar o risco demais. Depois dizem que é um ataque de coração ou outra doença qualquer. É triste isso. Mas com certeza há muito mais por falar
com base na Bíblia, né? E entre outros amigos aqui que tenham mais conhecimento, ou tanto, ou mais do que eu, né? E passa a bola aí, ó, Edneu. Bom, é isso aí. De qualquer forma, Antônio, uma satisfação, como sempre, enorme você estar aqui, né? Você é amigo já antigo nosso aí, né? A gente conheceu em outro hangout há muito tempo aí. E para mim é uma satisfação enorme sempre ter você por aqui, viu, Antônio? E eu tenho certeza que você tem muita coisa também para falar e acrescentar. Bom, aproveitando aí as apresentações, né? Tem aí o sumido, né? O Wagner Vasconcelos, que ele está aqui no Brasil, não sei se ele voltou lá para o Canadá. Ele mora em Toronto, ele está de férias aqui no Canadá. E me falaram lá que o Canadá também está terrível, viu, Wagner? O Arimateia, eu fiz até um hangout com ele. A gente tem um hangout no sábado com a Arimateia, viu? E era bom você aparecer, que vocês são vizinhos lá, né? Ele está em Toronto também. Diz que o frio lá está infernal também. Não sei se é infernal, né? Infernal seria quente, né? Mas diz que está terrível lá o frio lá no Toronto. E você deve estar passando as férias aqui. Eu gostaria que você agora se manifestasse aí. Você já mais ou menos você sabe o tema aqui do Hangout. E é compreensível, viu, Wagner? É compreensível que eu sei que você está com sua esposa aqui no Brasil e, é claro, está passando férias e não teve muito tempo para poder falar com a gente. Mas uma satisfação tê-lo por aqui. Wagner, fala aí o que você tem a dizer, amigo, sobre tudo isso. Uma boa noite a você. Boa noite a todos. Então, voltei ao Canadá ontem, né? Aí, aqui tá frio, mas para o que é inverno aqui hoje tá tranquilo. Mas a gente precisa de semanas aqui, a turma disse que foi pesado o negócio. Pesado o inverno. Aí eu passei uns dias aí no Rio de Janeiro e depois na minha terra natal, aí em Recife, para driblar um pouquinho o clima do inverno canadense, né? O tema de hoje é sobre chips, Edneu. Implantes de chips de alienígena, né? Sim. Eu acho um tema sensacional, né? Tem aquele doutor que costumava fazer cirurgias, né? Retirar, que até morreu recentemente, que era uma pessoa famosa no meio ufológico. Eu acho que tem muito caso que é piração da galera, que já começa a misturar com negócio de chip espiritual, que eu não acho que isso aí é tudo, eu acho que é tudo imaginação do povo, mas a questão física mesmo, quando se encontram vestígios físicos, né, eu acredito. Então vamos aí com as palestras aí. Tu vai mostrar vídeos ou vai ser só a conversa, Edneu? Maravilha aí, Wagner. Acontece o seguinte, eu tinha marcado, na verdade, com mais duas pessoas. Um é completamente ateu, né, não acredita em nada, não acredita em Jesus Cristo, não acredita na ciência, não acredita em nada, né? É até de uma religião até estranha, que eu nunca ouvi falar. Qual o nome? Ah, não sei, rapaz, não sei, não guardei não, nome meio estranho, rapaz, eu nunca ouvi isso. Então é aquelas doideiras, né, que aparece aí uns doidos, né, desculpa aí, você deve estar assistindo aí, mas é a minha forma de falar, tá? E também tem uma pessoa que é da linha mais ou menos evangélica, né. É interessante em tudo isso, é que eu estava vendo uma matéria, viu? Eu estava vendo aqui, olha, dia 29 de novembro, eu estou lendo aqui uma matéria que eu separei, né? As principais companhias de celular do país começaram a oferecer, por exemplo, planos, né, especiais. Isso aí eu estou falando para a gente ver como é a tecnologia. Você, Wagner, que você teve um translado aí, você veio dia 25 de dezembro, que eu lembro, era o Natal que você veio para o Brasil, e você está praticamente voltando quase um mês depois, né? Já voltou. Então, eu não sei o sistema que você usa em termos
por exemplo, de sinal de celular, essas coisas. Mas me parece que, por exemplo, eu não sei se no Canadá, pelo menos eu ouvi falar nos Estados Unidos, que eu poderia dizer a vocês que moram fora, poderia dizer que tem até chips especiais que, por exemplo, o sujeito lá desce do avião já catapimba, já pode ligar a internet, já faz tudo. E são, a gente está falando em termos de tecnologias de chips, né? A ideia de essa implantação de chip na pele é algo também que eu peguei uma matéria aqui, que, deixa eu ver se eu acho aqui, parece que teve... aqui está falando aqui que a Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo pediu suspensão da lei criada em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, que proíbe o implante de chips eletrônicos em seres humanos. A medida, em caráter liminar, deve valer até o julgamento definitivo da ação. A legislação foi proposta com base em não sei em que aí. Depois a gente vê uma outra notícia que Temer aprova chip obrigatório para brasileiros em 2017. Boato. Então, é as coisas que eu fico pensando. Pô, essa internet ela é muito boa para você angariar informações, mas precisa se tomar muito cuidado com o que acontece hoje na rede. Porque, às vezes, tem pessoas, de uma forma displicente, colocam determinadas matérias e acaba não sendo verdadeira, né? E essas coisas, às vezes, acabam confundindo as pessoas. Mas tem aqui, não sei se é boato também, que dia 1º de novembro de 2016, será que é boato? Vai saber. Diz que o Michel Temer acabou de aprovar o uso de um chip obrigatório para todos os brasileiros. Será que é verdade isso? Aí fala aqui, será que é o sinal do final dos tempos isso? Como diz o texto bíblico? Porque a ideia aqui é a gente tentar associar, digamos, tudo o que está acontecendo nesse contexto, digamos, tecnológico, e a gente tentar associar um pouquinho dentro de todo um texto bíblico que fala essas determinadas coisas sobre o número da besta no Apocalipse, que, inclusive, eu já tentei entender essa história de 666, eu já vi cada versão a respeito disso, até a nível da numerologia, já falaram cada uma, sabe? E eu até hoje eu não entendi o significado disso aí, na verdade. Eu acho que aqui na bancada de hoje, acho que deve ter até vocês aí, deve pelo menos dar uma diretriz para a gente poder entender o que realmente seja isso, a gente sair um pouquinho do boato. O que seria, na verdade, o fato ou alguma coisa falsa em torno disso? Ou são apenas especulações que, inadvertidamente, pessoas aí ao longo do tempo vêm trazendo? Autores escrevem livros de uma forma fantasiosa, colocam essas coisas, né? As pessoas compram os livros, leem durante um período, acaba ficando com aquela coisa na cabeça, passa essas coisas para frente e acaba disseminando determinadas informações que às vezes não têm o seu conteúdo verídico. O que eu gostaria de falar era o seguinte, em relação a esses chips, para a gente falar em termos de tecnologia, eu lembro, eu fico assim pensando, até nesse cartão bancário que hoje a gente tem, que era uma coisinha de nada, né? Uma manchinha que tem ali num cartão, e você consegue fazer operações incríveis. E eu fico pensando justamente nessa coisa dessa... Eu vou até abrir aqui, eu vou tentar abrir aqui para a gente ver que eu tenho aqui a parte do chip aqui. Vamos ver se eu consigo abrir, né? Eu vou abrir aqui só para a gente poder estudar, eu vou ver se eu falo alguma coisa em cima, porque eu estou aguardando aí, que eu acho que o nosso amigo aqui, o Adriano, ele está para entrar aí na sala, ele ficou de chegar um pouquinho mais tarde, que ele está com problema lá familiar, e eu tenho certeza que ele vai trazer bastante coisa em relação na parte, pelo menos, de tecnologia para poder nos dizer. De todo jeito, eu vou compartilhar aqui com vocês aqui praticamente o que seria o tamanho, apenas para a gente poder
por exemplo, ver direito, né? Então, seria mais ou menos algo assim, do tamanho que dizem, eu nunca vi, de um carocinho, digamos, de arroz, né? E o chip extremamente pequeno, com essa tecnologia, e ela traria realmente um número e teria toda uma parte de IRF, que seria uma identificação de radiofrequência, né? RF de radiofrequência e ID de identificação, né? Então, esse chip 666, na verdade, eu nem sei direito o que foi isso, foi alguma informação que eu peguei na internet, eu acabei colocando aqui para ilustrar o nosso hangout em torno disso. Então, tem muitas coisas que falam a respeito, por exemplo, dessa implantação, sobre até a possibilidade, acho que é até piada isso, né? Depois, piada, sei lá, a mulher, ela não quer engravidar, ela vai lá no computador, ela tem a radiofrequência dela, e ela opera lá e pode até mexer no organismo dela, que nem o Antônio disse, né? E ela pode até, sei lá, mexer na função da pessoa, sei lá, alguma coisa parecida. Então, é tudo umas coisas loucas, sabe, que a gente hoje se depara e que a gente não saberia dizer. Então, nada melhor do que a gente poder dar uma parada aqui para a gente poder descobrir. Se eu não me engano, depois a Valquíria vai falar alguma coisa, o Denis também, ele está bem afiado aí para poder falar a respeito disso no contexto bíblico. Diz também, eu não sei qual é o capítulo, no Apocalipse, acho que é de João. De qualquer forma, é o seguinte, que estou falando aqui, que parece que identificaram um lugar aí melhor para poder colocar esse bendito chip, né? E depois a gente vai falar mais propriamente o que seria isso, né? Eu só estou falando aqui praticamente do equipamento, né? Para mim é um equipamento. O chip, pelo que parece, algumas imagens que eu peguei na internet, seria algo semelhante a isso. Então, que teria um invólucro de vidro, né? Um vidro deve ser até um vidro provavelmente especial, não saberia dizer. Né? E eu tenho até, acho que até deixei uma imagem aqui, acho que eu não coloquei aqui uma imagem. Acho que eu não coloquei, foi uma pena, que está mostrando a parte desse chip, né? Eu vou até falar aqui que eu lembro mais ou menos que seja. Então, teria uma parte aqui que seria uma bobina, que ela serviria como antena de RF, né, para transmitir e receber sinal. Teria um invólucro de vidro. Aqui seria a parte do chip, né? E aqui seria uma espécie de um capacitor, onde provavelmente guarda. O que eu estou sabendo a respeito desses chips é que tem pessoas... Olha o som, Edneu. Caiu outra vez. Microfone de novo. Ela vai usar a própria energia do corpo para poder operar. Então, coisas que não precisam de bateria e nada. Quer dizer, praticamente uma ínfima parcela de energia que o corpo pode produzir já daria para fazer o funcionamento. Agora é o seguinte, eu dei mais ou menos uma explanada aqui, eu dei uma liberada aí na matéria, eu gostaria de saber com o Denis, que o Denis parece que ele deu uma pesquisada a respeito, Denis. Eu gostaria de passar a fala para você e você nos reportasse alguma coisa a respeito disso, que eu estou muito curioso de saber. Tá bom, Denis? Pega aí. Ô, Dinel, beleza. De novo aqui, eu quero pedir desculpas aí se eu cometer algum erro, né? Que a gente procura sempre aqui, né, Dinel, trazer uma informação mais verídica possível, né? Mas, trazendo assim uma parte de um estudo que realmente tenha sido estudado e revisto pelos estudiosos, né? Não estou dizendo nem a respeito da Bíblia e tal. E, inclusive, eu quero dizer também que eu não estou aqui para desacreditar a Bíblia, para desacreditar... Ah, o Eli aí. Boa noite aí, Eli. Para desacreditar... Boa noite, tudo bem? Tudo bem.
Eu não estou aqui para desacreditar a origem, a denominação, nem falar mal das religiões. Estou aqui para falar teologicamente sobre esse aí, a marca da besta, o meu número 666. Beleza, Eli? Dá uma fechadinha no seu microfone, Eli. Por gentileza, né? Já deixa eu dar uma boa noite aí para a rapaziada. Opa. E é o seguinte, eu vou começar assim, Dino, pelo seguinte. Eu vou começar aí falando para as pessoas aí um pouquinho sobre a Bíblia, antes de entrar realmente no assunto da passagem desse chifre, né? Fecha aí, Eli, por gentileza, seu microfone. Tá dando uma reverberação aí. Tá, aí é o seguinte, nós vamos começar falando aí para as pessoas, né? Principalmente alguns ditos cristãos protestantes, né? O Edneu, Eli, inclusive, boa noite aí, Eli, a gente quer te ouvir daqui a pouco, né, o Dino, falando aí para eles que aqueles, né, não todos, né, não vamos generalizar, que conhecem muito pouco da fé que professam, né? Então vamos falar aí as principais características aí do que a gente vai estudar um pouquinho. A Bíblia é um livro é uma compilação de livros, 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Pessoas escreveram a Bíblia, e dessas 40, se eu não me falha a memória, poucos foram escritos realmente pelos seus apóstolos, né? Ditos apóstolos. E ela foi escrita num período de 1.600 anos, certo? Foi traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. Ela foi escrita em 3 línguas, em hebraico, aramaico e grego, né? E aí entra outra parte, né? As subdivisões da Bíblia, que nós vamos estudar falando sobre profecias, né? Inclusive o Apocalipse é um livro profético. Nós vamos dividir a Bíblia é dividida em história, poesia, profecia, os evangelhos e as cartas, né? São 5 subdivisões da Bíblia. Dos livros que contam a história, outra parte a profecia, evangelhos, e temos as cartas. E a profecia, na onde está incluída a passagem de Apocalipse 13, né? Que é o capítulo inteiro que fala, né? Sobre a besta do Apocalipse e a marca dos 666, né? Ela é um livro profético. E os livros proféticos, né, que é Apocalipse, Daniel, Ezequiel e mais uns 2, se não me engano, ele é o único livro, os livros de profecias são os únicos livros que não são interpretados como se leem. Todos eles são escritos simbolicamente. Então, a própria Bíblia explica ela mesma, né? Isso, inclusive, eu acredito que a Valquíria e o Wagner sabem muito bem disso, né? E como entender as profecias, né, cara? Daí a gente vai aprender um pouquinho aí, né, cara? Eu vou tentar explicar para vocês aí, inclusive usando a tal da escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas, né? Inclusive que é a escatologia que ajuda a estudar. E então, antes de entrar na parte da besta, né, da dita besta do Apocalipse, vamos falar como que foi, né, como que esse livro do Apocalipse foi compilado, né? Ele é escrito todo em linguagem profética, né? Inclusive eu quero ler aqui né, Apocalipse capítulo 1, que como ele foi revelado, né? Apocalipse 1:1, né? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, a Bíblia está dizendo, né, que o Apocalipse foi revelado, foi uma revelação de Deus, né, para Jesus, que mandou um anjo revelar a João.
Então, essa é a base, né, da revelação aí, da origem do Apocalipse, né? Que Deus revelou a Jesus Cristo, que pediu ao anjo que revelasse a João. Para não ficar muito cansativo, eu vou, antes de entrar para ler o Apocalipse 13, versículo 16, 17 e 18, né? Vamos começar por aí, falando especificamente da besta do Apocalipse e da marca dela, né? Lendo aí esses versículos, né? 13, 16, capítulo 13, 16, versículo 16, 17 e o 18. Então, eu deixo aí, né? Depois de fazer esses esclarecimentos aqui, que são informações muito, muito importantes, antes de começar a estudar, né? Porque é um estudo, não é crença, né? Aqui é estudo, né? De estudar um pouquinho a dita, né? Quando eu digo, né? Eu não gostaria que as pessoas me levassem muito, me levassem sério, não, né? Que as pessoas, quando eu digo dita a palavra de Deus, é porque assim, né, gente? Deus não desceu do céu para escrever. Se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo para ser escrita pelos homens, aí já entra outra questão, né? Quando eu digo dita, é porque não foi Deus que escreveu, ela foi inspirada, escrita pelos homens. Então, a gente não tá, eu não estou aqui para estar questionando isso, estou aqui para estar tentando dar um esclarecimento teológico sobre esse assunto. Então, quero dar uma boa noite aí para o Eli, Edneu, e passar a palavra aí para ti, dar para ele aí dar uma boa noite, para ele se apresentar. E eu gostaria muito de conhecer ele, que eu já conheci ele no grupo do Debate de Fogo, né? Gostei muito das coisas que ele falou no Debate de Fogo lá. Firmeza, Eli? Então, dá uma boa noite aí para você e não me estender muito, né? Porque se eu começar a falar aqui, eu não vou parar mais. Vou entrar no Apocalipse 13 aqui, eu vou acabar lá no 17 com a besta, né, emergindo das águas, com 10 cabeças, como é? 7 cabeças, 10 chifres e a meretriz em cima dela. Então, vai aí, uma boa noite aí, passa para Eli aí, Edneu. Oh, maravilha, maravilha. Eu só queria dar uma boa noite aí, Eli. Poxa, era para você ter vindo aqui antes, para a gente poder conversar, mas tudo bem, não deu para você vir. Agora, antes de pegar a sua fala, eu gostaria de deixar a palavra aí que o Dino, ele tem um negócio para falar para a gente aí, para dar uma continuidade à matéria que a gente veio desenrolando. Então, Dino, pega a palavra aí, Dino. Você falou que tem algo aí interessante para nos dizer. Fica à vontade. Ô, Edinel, é rapidinho, é só uma coisa. Primeiro, ó, dá boa noite aí, prazer conhecer o Lino, não conheço? Só um... Essa questão do chip aí que você mostrou, esse chip aí, ele já está sendo usado, ele é usado como um localizador, tá, Edinel? Nada mais do que isso. Ele é muito caro, o custo dele, como qualquer plataforma, é muito caro a manutenção. Então, ele foi desenvolvido de uma forma, assim, para, como se diz, localizar pessoas importantes. Isso. Animais também, né, Dino? Animal, a mesma coisa. Só que o do animal ele é muito mais simples do que esse. Esse aí dá mais informações. Agora, a mesma coisa, o Google. Se você tiver aqui o celular, como eu tenho no celular, se você deixar ativado um recurso dele, o Google sabe onde você está, onde você fez, o que você fez, etc. e tal. Você tira a foto, isso é uma coisa que ninguém comenta, mas você tira a foto, todas as fotos que você tira vai para a nuvem do Google, se você está clicado nele. Então, eu acho que é muito mais perigoso o Google do que esse chip aí, entende? É isso que eu queria colocar, né? Tá, só isso. Você, na tua fala, você falou de curar esse negócio, são os nanorobôs, né? Que alguns países já estão tentando fazer essa tecnologia. O próprio, se não me engano, o próprio pessoal aqui na USP, eu não tenho certeza se eu estou falando besteira, mas o pessoal está desenvolvendo os nanorobôs, que são injetados na corrente sanguínea da pessoa e eles tentam ajustar, por exemplo, células cancerosas, né? Enfim, algumas coisas assim, que é a tendência do futuro, né? Você ter nanocirurgias feitas por nanos robôs, tá?
Agora, não, eu acho que você confundiu um pouco a questão do nanorobôs com esse chip e esse chip e isso daí. Agora, o tema que o Denis colocou aí é muito interessante, né? A Bíblia, só que eu fiquei com uma dúvida seguinte, ele falou que a Bíblia foi inspirada. Inspirada, você quer dizer, você recebeu uma tijolada celestial, né? E eu acho que ela não foi inspirada. A Bíblia, na verdade, são compilações de textos mais antigos que, na minha ideia, por exemplo, eu sempre afirmei isso, você já escutou, Edna, várias vezes, a Bíblia, para mim, ela é um grande livro base arqueológica, tá? Então, por exemplo, eu quero ter uma base arqueológica, sei lá, antes de Cristo, eu vou lá no Velho Testamento. Eu quero uma base arqueológica na época de Cristo, mais ou menos, vamos colocar Cristo, né? Os ateus, graças a Deus, eu ficar tudo arrepiado, né? Falar Cristo, etc. Mas, então, enfim, a Bíblia, ela é justamente, tanto que a Torá egípcia é o Velho Testamento, né? A Torá egípcia, na Torá de Israel, né? Do povo israelense, né? É o Velho Testamento, né? O Novo Testamento já é só com a vida de Deus, né? Algumas partes do Velho Testamento entram no Alcorão também, e são compilações de livros mais antigos, como o próprio Denis colocou, os livros apócrifos, né? Foram escritos em 3 línguas, né? Que era o aramaico, que era a língua falada naquela região, né? Antes de Cristo, o grego também, que era também muito utilizado, principalmente na parte lá no egípcia, né? Quando você vê toda a linhagem egípcia ali, né? Aramaico, grego e egípcio, né? E posteriormente, né? Já no nosso século, já depois de 1000 anos, quase 800 anos, é que você tem ela escrita em latim, né? Então é isso. Mas desculpa aí interromper. Eu queria colocar. Não, mas é isso aí mesmo, Dino. Eu apenas peguei a exemplificação, para efeito aqui ilustrativo, realmente para uma identificação, só para o pessoal mais ou menos ter uma noção do que seria esse chip. É claro que teria uma tecnologia um pouquinho mais aprofundada. Teve um hangout passado aí com o Adriano, e nós falamos sobre esses nanorobôs, né? Então, o que eu tentei ilustrar é que, por exemplo, de repente você está com um chip desse aí, de alta tecnologia, né? E é como o Antônio falou, né? Esse sujeito aí não interessa mais para a gente, né? Está usando muito hospital do SUS aí. Aí os caras apertam um botão lá, pumba, mata o cara. Porque, mesmo, os caras têm controle, por exemplo, no teu organismo, as coisas que você faz. Então, por isso que a ideia, viu, Dino, é da gente tentar colocar, associar toda essa parte literária, que você falou, é isso mesmo. Na verdade, pelo que eu saiba, são 72 livros antigos escritos que foi feito o Velho Testamento, né? Então, existe diversas formas que as pessoas dizem isso, dizem aquilo. Eu me aprofundei bastante no estudo disso quando eu estava escrevendo um livro, quase 20 anos. Então, eu levantei muita coisa incrível em relação a esses livros. E o que foi dito aí pelo Denis, que foi dito aí por você, é por aí mesmo. Então, são problema de inspiração, não sei até que ponto, né? A gente entraria numa linha aí de canalização, do Templo de Delfos, vai saber, né? Sobre o problema também das outras ciências no passado que existiam, né? Principalmente eles usavam muito a astrologia para fazer predições, essas coisas, né? Que até hoje eu não consegui entender direito. Eu já deixei até um anunciado aqui para as pessoas que possam uma hora assistir aqui o Hangout. Se tiver alguma pessoa interessada que conheça bem a parte da astrologia, eu gostaria de ter uma pessoa assim para podermos explicar alguma coisa a respeito. Porque a ideia do nosso Hangout aqui é tentar trazer informações, né? Informações arbitrárias, cada um sabe um pouquinho mais do que o outro, então a gente vai passando aqui na bancada com uma roda de bate-papo e a gente vai
aprimorando os nossos conhecimentos. A ideia básica é essa. Agora, eu ia dar um boa noite aí ao Eli, mas o Eli já pirulitou, né? Então, vamos continuar. Agora, eu gostaria de ter uma fala aí da Valquíria, que ela também ela é uma estudiosa do texto bíblico, né, Valquíria? Você falou que já leu a Bíblia do avesso e de ponta cabeça. Será que é verdade isso mesmo? Então, eu tenho certeza que você tem bastante coisa assim para pelo menos nos falar dentro desse bendito tema aí, do número da besta, que eu gostaria realmente de saber o que é isso, né? Tentando fazer uma ligação com esse implante cutâneo aí, que está vendo ideias que daqui para o futuro, mais para frente, ninguém vai poder fazer mais nada se não tiver um implante desse. Como hoje, praticamente, determinadas coisas ainda, já a gente faz uso, né? E se você não tiver problema, né? Então, eu gostaria que você desse uma explanação rapidinho a respeito disso, né? Para a gente poder dar oportunidade a cada um falar. Tem o Wagner ainda, o Antônio, a gente volta depois no Dino. Eu não tenho muito o que falar a respeito. Eu gostaria de deixar praticamente o hangout aí com vocês. Eu gostaria de estar ouvindo. Se eu tiver que falar alguma coisinha nas intersecções aí, eu falo um pouquinho. Mas eu ando muito curioso, tá, Valquíria? Fala aí a respeito sobre esse bendito apocalipse, quando que acontece isso, principalmente existe essa profecia dentro do texto bíblico. Se você crê nisso, né, o porquê disso, será que esse apocalipse é uma previsão realmente dos últimos tempos, que nem hoje muitas pessoas divulgam, né? Se realmente é o grande despertar, se o apocalipse seria o quê? Seria uma tragédia, uma coisa que iria acabar o mundo, como muitas pessoas dizem, ou seria realmente uma revelação para o homem hoje? Então, eu não saberia dizer, né? Então, eu gostaria de estar ouvindo cada um de vocês para ver se eu consigo melhorar um pouco o que eu sei a respeito, tá bom? Pega aí, Valquíria, fala alguma coisa. Tá bom. Vou falar alguma coisa que eu conheço, que eu estudei, que eu ouvi. Amém? Quando o Denis começar a parte dele, e aí eu vou ler o versículo mesmo, a parte que está na Bíblia. Porque o chip só é falado por causa que ele primeiro apareceu na Bíblia. Então, tá lá. Então, hoje se fala nisso por causa da Bíblia. Eu vou falar primeiro a minha experiência, como foi e quando foi que eu ouvi sobre chip pela primeira vez. Eu não tinha uns 12 anos, faz pouco tempo. E eu estava na casa de uma pessoa crente. E eu era de uma família católica. E na minha casa, naquela época, só tinha fotos de imagens de santos, paisagens, fronteiras, essas coisas. Quando eu cheguei nessa casa, tinha um quadro representando o caminho do bem e o caminho do mal. Na Bíblia chama-se o caminho largo e o caminho estreito. E eu fiquei olhando aquele quadro ali, porque eu nunca tinha visto aquilo. Não vou entrar em detalhes do quadro, porque ele tinha muito detalhe. E a senhora, dona da casa, percebeu, né, uma sabedoria, e percebeu que eu estava, de repente, impressionada, né, porque eu ainda sou assim, tudo que eu ouço, eu fico primeiro impressionada, né, e depois eu vou pesquisando e fico mais tranquila. Olhando aquele quadro, porque eu não entendia o que era aquilo. Então, ela começou a me explicar que ia chegar um tempo aonde ia vir que seria um Jesus falso. E este anticristo iria carimbar a mão direita e também a testa. Bem, ela falou mais algumas coisas, mas o assunto, como é sobre o chip, então eu vou ficar só nisso. Quando ela falou aquilo ali, eu precisei sair um pouquinho, eu era menina, e eu lembro que ela estava fazendo uma salada de fruta, alguma coisa assim, e precisou de um açúcar.
minha para comprar esse açúcar. E ela disse que quando ele viesse e ele carimbasse a mão direita e a mão esquerda, e quando chegasse o verdadeiro Jesus, não ia mais ter jeito. Você estava carimbado. E eu saí para comprar o açúcar com essa minha amiga e já fui muito preocupada. Tinha um espaço na rua e ao invés de eu ir naquele espaço largo, eu já fui entre os matinhos porque eu já queria ir pelo caminho estreito, por causa do que ela havia me falado também. E eu fiquei dos 12 anos de idade até por volta dos 24, 25, muito preocupada com esse anticristo que ia vir primeiro. Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou saber? Mas, no caso do chip mesmo, é ensinado nas igrejas que ele ia chegar uma geração onde ele ia ser oferecido de uma maneira a resolver os problemas. Como foi falado quase agora, é um animalzinho que se perde, né? Então eu coloco o chip, já não vai se perder mais. Eu sei que de empresários que já estão colocando também para não serem sequestrados. Então ele vai vir, estou falando conforme se aprende na igreja religiosa, na igreja evangélica, que é da onde eu vim. Então vai vir com propostas boas, como disse o Edinho no começo, que se você não tem um WhatsApp, se você não tem um celular, você não tem uma identidade. Então, se você não tiver o chip, também você não vai ter uma identidade. E as pessoas vão achar isso normal e vão querer colocar. Então, o Edinho perguntou a minha opinião. Como eu saí de uma igreja evangélica, como também diz o Denis, de um suposto Deus, uma suposta palavra, que ficam tão enraizadas na gente, tem princípios como esse do chip mesmo, que eu tinha 12 anos quando eu ouvi isso. Então, eu tenho certeza que pode vir a melhor proposta que fizerem. Eu não vou colocar isso aí. Eu não vou querer colocar isso. Nem que eu tenha que ir para as cavernas, eu ir para o mato, eu tenho que ir... Eu não sei o que pode acontecer. Mas eu não vou colocar o chip. Porque isto está em mim, eu não acredito, sabe, que seja uma coisa boa. Eu não acredito. E depois eu falo mais coisas. Por Muito enquanto, bom, Espera só um pouquinho, Denis. Espera só um pouquinho. Vamos por parte aí, que tem muita gente para falar, senão... Não, eu ia passar para a turma aí mesmo, eu ia dar boa noite para Adriano. E eu não sei quem que entrou ali de terno e gravata, não é um advogado, deve ser um pastor. Mas boa noite aí para quem entrou aí. Ele que prendeu o Lula. E Lula. Adriano. Ele que prendeu o Lula, é o Elton. Tá? Bom, é o seguinte, eu queria só para a gente poder organizar, porque tem várias falas, várias pessoas, eu gostaria de ouvir cada um de vocês. Então, vamos tentar explanar alguma coisa de uma forma assim um pouquinho mais rápida, assim a gente dá condições de ouvir todo mundo. Eu queria ouvir o Wagner. O Wagner parece que tem um negócio interessante para poder falar. Ei, Wagner, pega aí. E então, do lance aí que o Denis estava falando aí da Bíblia, né? Aí. O que acredito e o meu problema com a Bíblia. Veja, você tem um livro que todo mundo considera como sagrado, né? Aí na tradição católica são 73 livros, na tradição protestante são 66. E é considerado sagrado porque a própria Bíblia se diz sagrada, mas é como se eu escrevesse um livro aqui contigo, Edneu, e eu dissesse, olha, isso aqui foi inspirado por Deus. E daqui a 1000, 2000 anos as pessoas dissessem que é inspirado por Deus, porque eu disse que foi inspirado por Deus. Quer dizer, o problema da Bíblia é esse. Você não tem como atestar nada de que aquilo foi inspirado, do que é sagrado, que foi criado. Porque quem está dizendo isso, quem está afirmando isso, é a própria Bíblia. Quer dizer, você não tem não existe como você como você provar algo em si próprio. Porque assim, eu posso escrever qualquer livro que eu quiser e disser que é inspirado por Deus, por quem eu quiser. Do número da besta também. Veja, a Bíblia, ela utiliza de simbologia, né?
quando ela fala do número, do número 666, o que ela quer dizer é o seguinte: o número 6 na Bíblia é o dia que o homem foi criado. O homem foi criado no 6º dia da criação por Deus. Quando ela afirma que vai haver uma besta, e ela diz que o número é 666, o que ela quer dizer, na verdade, ela está querendo... toda vez que a Bíblia utiliza um número repetido, ela está querendo exagerar aquela característica daquele número. Quer dizer que ela está dizendo 666, então quer dizer que é o homem 3 vezes, muitas vezes. Quer dizer, a besta é o próprio homem. Essa questão de associar a besta como demônio é uma criação dogmática que vem existir já modernamente, né? Porque o que a Bíblia quer falar é isso, que a besta é o homem. E que se a besta está lá 666 é porque é uma característica muito, muito, muito bestial, muito humana. Você vê, se você quiser entrar em cabala, em coisas do tipo, você tem Aleister Crowley, que ele diz que ele faz o cálculo da cabala e vê que 666 é o mesmo número de Jesus e é o mesmo número de Lúcifer. Quer dizer, o cara pode inventar, o cara pode criar, pode inventar, pode puxar para o que ele bem entender. Tem uma área da escatologia, da interpretação bíblica do Apocalipse, que fala e mostra que no Apocalipse, muito do que foi predito ali não era uma predição do futuro 2000 anos depois, era uma predição para o futuro próximo. E tudo que é o que já aconteceu no momento em Roma. Quer dizer, muito dali do Apocalipse do que se fala, está se falando da questão de Roma. Tanto é que os apóstolos acreditavam que veriam Jesus voltar e tudo aquilo se acontecer dentro do tempo de vida deles. Eles não, quer dizer, muito do que está ali no Apocalipse já aconteceu naquela época mesmo. Você vê que o que está se falando lá da prostituta ao lado de 7 montanhas, não sei o que, eles estão se referindo a Roma. Então, muita coisa é a turma querendo fazer com que essa profecia bata para hoje em dia. Mas nada, eu ainda nunca vi, ainda estou esperando alguém me mostrar uma profecia bíblica que foi cumprida. Tudo que se fala lá sempre aconteceu. Se fala que no fim dos tempos vai ter pai matando filho, que isso, que aquilo. Tudo isso sempre aconteceu. Antes de Jesus, como agora. Então eu acho, e assim, além de ser uma simbologia muito louca, se você for tentar ler a Bíblia, você pode fazer o que quiser com aqueles símbolos ali, porque cada um pode ver aquela simbologia da forma que quiser. Quer dizer, a gente está num terreno aqui que pode dar, que depende da imaginação de cada um. E a questão do próprio chip já é uma questão da imaginação da gente de querer interpretar a Bíblia dessa forma. Porque não tem, em momento algum, fala-se em chip, fala-se de uma marca que seria usada para compra e venda, que aí você vê o que quer, do jeito que quer, você pode dizer que é um cheque, você pode dizer que é dinheiro, você pode achar que é a forma como Roma trabalhava já naquela época, pode ser qualquer coisa. Então é isso aí, eu problematizo aí a questão aí para vocês. Valeu. É isso aí, Wagner, você falou um negócio legal, brilhantemente, por aí mesmo. Não se falava em chip, a gente que associa. Então entra naquilo que eu sempre falei, o homem que costuma associar as coisas, né? Aí pega um texto lá bíblico e associa alguma coisa aqui, já pronto, já encaixa certinho. Então é isso aí. Dineu, Oi. Só esclarecer uma coisa, para a gente continuar isso. Vamos substituir a palavra inspirado, então, para que as pessoas entendam melhor, por canalizado, porque canalizado está na moda. Pessoas que estão, às vezes, têm vídeos aqui, palestras, e elas falam que elas estão canalizadas, então você tem que acreditar no que elas estão falando. Você não consegue ver se está canalizado ou não. Então, assim também na Bíblia, usaram a palavra inspirados, mas vamos substituir por canalizado, tá bom? Fica melhor para entender. Mas só que tem um detalhe, o canalizado já supõe-se que existe ali, sei lá, uma entidade num espectro espiritual que está se manifestando. Bom, também a gente poderia colocar, não haveria problema nenhum. Só que tem um detalhe, esse negócio de canalização, na verdade, a mecânica é a mesma coisa, mesmo do tempo do oráculo de Delfos, é sempre a mesma coisa, não mudou nada. Sim, sim. É a mesma coisa que às vezes eu falo, não mudaram o céu lá, tiraram uma estrela de um lugar e colocaram no outro. Ela sempre esteve lá.
O que acontece é a forma, por exemplo, através dos tempos, que o povo usa para poder, talvez, identificar uma ação, ou canalizar e incorporar. Antes, não, eu incorporei o espírito, né? Não era assim que falava? Que incorporava, mas, na verdade, incorporação é canalização. Então, só mudou o que você disse, só mudou a forma de falar. Sim. Não vai mudar nada, porque a mecânica é a mesma, né? Agora, é o seguinte, eu vi aproveitando que eu queria aproveitar que o Lee, ele ficou de falar alguma coisa, aí ele caiu. Eu queria que ele apenas reportasse alguma coisa para dar oportunidade a todo mundo, pelo menos se pronunciar a primeira vez aqui no Hangout, depois a gente faz um rodízio geral de todo mundo. Depois eu vou ao Adriano, né, que também ele já tinha me avisado que ele ia chegar um pouco mais tarde. Depois nós falamos com o Elton, aí a gente fecha praticamente esse ciclo de falas, né, cada um fala um negócio. Então eu gostaria ali de você, dentro da sua visão, abra seu coração, fala aquilo que você pensa, espero que não seja contaminado por nenhuma das falas das pessoas aqui presentes, né? Que aqui a gente tem aqui um palco democrático, né? Então cada um fala aquilo que pensa, né? Que isso que é importante para cada um de nós. Então eu gostaria que você, de uma forma rápida, né? Porque como tem muitas falas aqui na casa, senão ficaria muito demorado o Hangout. Então, de uma forma rápida, dá uma explanada mais ou menos o que você acha aí em termos disso tudo, do chip, texto bíblico, enfim, mais ou menos o que foi dito. Então, pega a palavra aí, meu amigo. Pode pronunciar. Abra o microfone, Eli, por favor. Você tem que abrir o microfone aí, senão... Aí, pronto. Certo aí? Opa, então, boa noite. Boa noite, é um prazer aí estar conversando com todos. Muitos anos eu tenho um grupo Debate de Fogo. Colocaram até o nome aí, né? E é um prazer aí estar conversando com vocês todos aí, viu? E falando um pouco, né, da experiência, dos debates, né, que eu sou polêmico, eu gosto muito de debater a Escritura Sagrada com o pessoal. Então vamos lá. Sinal da besta, marca, né? Chip, né? As pessoas muito confusas, as pessoas aí, entendeu? Com medo, né? Se eles falar para mim assim, você coloca o chip, fala assim, coloca logo uns 10 em mim. Aí vocês ficam pensando, o que é isso? Será que isso é o sinal da besta? Isso não é o sinal da besta. Eu afirmo para vocês que não é o sinal da besta. Na década de 80, na década de 90, vocês vinham falar em chip? Vocês viam a tecnologia que está hoje? Vocês não viam, na verdade, entendeu? Porque a tecnologia, entendeu? De chip, de celulares, por exemplo, com um avanço aí tremendo aí, começou a existir tem pouco tempo. Na década de 2000 e bolinhas para cá, né? Na década de 80, na década de 90, por exemplo, você não via essa tecnologia que tem hoje. Aí, como eu acreditava no chip? Eu acreditava assim, ó. É que nem eu estou aqui com o meu livro de estudo, eu passava nas casas das pessoas dando estudo bíblico. E aí eu pegava e começava a falar que o Papa tinha o sinal da besta. O nome dele, João Paulo II, traduzido em latim, dava 66. Né? Computador, né? Entendeu? 66. Aí eu começava a ensinar as pessoas sobre a Bíblia como Papa, entendeu? Sendo um homem da besta. Queria perseguir, na verdade, João Paulo II. Entendeu? Cada vez mais a tecnologia vai avançando. E as pessoas tudo com medo do chip. Estão tudo com medo, entendeu? De ser implantado e isso ver ser o quê? Entendeu? Ver a ser aí o sinal da besta. A marca na mão e na fronte. E não é entendeu? Uma metáfora. Apenas algo aí que eles estão colocando, por exemplo, entendeu? Para pegar e as pessoas ficam olhando e falar, nossa, Satanás, ele é astuto. Já estudei muito a Bíblia, muito mesmo, entendeu? Ele é astuto, ele age de uma forma diferente. Às vezes aí, entendeu? Nós todos, por exemplo, já estamos com a marca da besta, não todo mundo em geral, 100%, mas a maioria está com a marca da besta, entendeu? E ele colocando esse chipinho aí, essa bobaginha, entendeu? Para as pessoas pegarem e pensar que é a marca verdadeira.
que é aquela marca, entendeu? Que vai pegar, vai destacar entre as pessoas. Entendeu? Ele for obrigado a todos aí, você pode aceitar. Não aceitaram o horário de verão, por exemplo? Aceitaram tão fácil, não foi? Todo mundo aí, eu tenho certeza que o seu relógio está mudado. Tem alguns estados brasileiros, por exemplo, que não tem. Mas todos aí, entendeu? Aceitaram o horário de verão. E como é que eles não vão aceitar, entendeu? A um determinado ordem mundial e etc. Isso aí, esse termo aí que vocês estão colocando sobre a marca da besta, sinal da besta, entendeu? Eu já discuti muito isso aí com as pessoas e o chip não é a marca da besta. Eu afirmo para vocês, entendeu? Não é. Estão trabalhando os governos, os governantes, estão trabalhando secretamente aí. Tem muitos, entendeu? Algo aí que eles estão já planejando, já fazendo. E esse chip aí, ó, você pode usar normal, que não tem nada a ver com a besta, entendeu? Aí fica a minha palavra aí, tá? E é um prazer aí estar conversando com vocês. Legal, Lio, é uma satisfação ter você aqui. Inclusive, eu conheci vocês e era uma ideia que eu tinha de fazer um hangout falando sobre esse bendito chip, né? E eu, por um acaso, eu tive a felicidade de entrar no seu grupo e eu tive vendo lá, rapaz, meu, cada papo que tem ali é uns papos muito legal. E por isso que eu convidei você a se apresentar aqui conosco, porque eu achei umas falas suas muito interessantes, tá? Então, para mim é uma satisfação enorme ter você aqui, espero que volte outras vezes, né? E achei muito legal lá, rola de tudo lá, rola um pessoal muito interessante, umas ideias muito legal. Então eu dou parabéns doido, né? Ali. Aí você vê que eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou usar o seu nome, que é bastante sugestivo, é o nome do grupo dele, tá? O Lia, ele é dono aí, praticamente ele é o gestor desse grupo aí, e eu acabei usando o debate de fogo, né? Acabei usando o debate de fogo para a gente fazer um debate de fogo aqui. E eu tenho certeza que você vai divulgar bastante esse hangout lá no seu grupo. O pessoal, pelo menos as pessoas que não te conhecem ou que nunca te viram, pelo menos vai ver você ao vivo aqui, falando aquilo que você pensa. Eu gostei do que você disse. Eu tenho certeza que você tem bastante coisa para nos dizer, tá? Agora, como a nossa sala aqui é um debate mesmo, hoje é um debate de fogo aqui, né? A gente não pode demorar muito. Você, como você também é um convidado, a primeira vez que está vindo aqui falar conosco, também eu estou querendo justamente falar com o Elton Kleber. Ele é um convidado aqui do Adriano, e eu tenho certeza, se ele já está posicionado aí, eu poderia dar a palavra aqui para ele, que ele parece que tem umas coisas muito interessantes para falar. Eu gostaria que, de primeiro, ele se apresentasse, né? E, se oportunamente, se ele quiser já falar alguma coisa, sobre o tema. E depois eu deixo a bancada livre aqui para cada um expor aquilo que sente e aquilo que pensa. Ô, Kleber, Elton, você só precisa abrir o microfone e eu deixo o microfone aí contigo, meu amigo. Pode falar, uma boa noite para você aí. O Elton parece que está com um probleminha lá. De qualquer forma, é o seguinte, Elton, tem um esqueminha aí que abre o microfone, como você é a primeira vez praticamente que está operando aqui no Hangout, mas tudo bem, é tudo suportável. Então, vai dando uma tentadinha aí que eu volto em você. Então, eu vou passar a voz aqui para o nosso amigo aqui de grande jornada, né? Esse não falha nunca, esse traz aí uma enciclopédia na cabeça. Então, eu vou chamar aqui o Adriano. Adriano, boa noite, Adriano. Espero que esteja tudo ok lá com a visita ao seu pai, tá? E eu queria que você reportasse mais ou menos dentro da fala do que a gente está pretendendo aqui levar no hangout de hoje. Debate de fogo, amigo. Tá? Pega aí, Adriano. Então, o Adriano está com problema também de abrir o microfone. O Elton também com problema de abrir microfone. Então, é o seguinte, eu vou tentar dar uma regulamentada nisso aí. Deu certo agora, consegui abrir. Que aí eu volto em você. Tá perfeito. Perfeito. Agora eu então vai. Okay. Então pega aí, Adriano. Eu tenho uma opinião um pouco diferente aí dos membros da bancada.
O que é que eu acho? Eu acho que a questão do chip, né? Que envolve o chip. Eu acredito, porque as pessoas às vezes atribuem o anticristo a uma pessoa, a um determinado chip, alguma coisa que vai aparecer daqui para frente. Eu também não acredito que tudo que esteja no Apocalipse já aconteceu. Eu acredito que muita coisa que ainda vai acontecer. Eu acho também que o Apocalipse ele foi escrito pelos profetas, né, uma visão de interpretação. Então, tem muitas coisas do Apocalipse que são coisas simbólicas, né, simbolismos, que eu acredito que também muitas coisas ainda irão acontecer. Eu não acredito que já tenha acontecido tudo, não, porque há 2000 anos atrás a gente tem hoje muito tempo e tem muita coisa ainda vai rolar aqui no mundo, muitas coisas irão acontecer e a gente vê mesmo aí o sistema decadente do mundo. A gente vê aqui mesmo no Brasil, o próprio sistema brasileiro, e a gente vê muita coisa aí que está acontecendo, que está escrito na Bíblia, né? A questão aí mesmo das mudanças, que todo mundo sabe aqui que está acontecendo no mundo e principalmente aqui no Brasil. Então eu vejo que tem muita coisa que realmente está por acontecer aí, mas de maneira simbólica. Então a gente não pode, né, achar que também, eu concordo com o meu amigo aí, com o Lee, quando ele falou que o chip não seria a marca da besta. A gente não pode determinar isso. Eu acredito também o anticristo, eu acho que não é uma pessoa. Eu acho que o anticristo seria um sistema de coisas, como já está acontecendo, né, onde os valores estão sendo investidos. Muitos dos valores que a gente vê hoje na sociedade, a gente sabe que tem a mídia. Essa mídia aberta aí, eu acho que está prestando desfavor para a população. Não vou nem citar nomes aqui de determinadas emissoras, né? Por questão de ética, mas todo mundo sabe. E tem determinadas emissoras aí da mídia que está colocando valores errados na população, né? Querendo impor determinados valores, né? Invertendo valores. A gente tem no Brasil muita inversão de valores. Por exemplo, hoje a gente não tem aquela questão de proteger o cidadão, né? Eu sou da área do direito e eu vejo, inclusive, muitas coisas do tipo aí, como muita defesa de bandido e o cidadão ficando de lado. Então, o que é que eu acho? Eu acho que, do jeito que está difícil, muita inversão de valores. A gente tem muitas pessoas tentando mudar, né, isso tudo, mas realmente está bem difícil a situação. Então, o que eu acho, né, é que nós temos um sistema, e para mim o sistema é o próprio anticristo, do jeito da maneira que está posto aí, né? E acredito que esses valores que estão sendo colocados aí contra a família está sendo muito atingida hoje, principalmente no Brasil. Você é obrigado a ver determinados programas, né? E o cara não pode ter uma opinião porque é chamado de porque não concorda, né? Em relação a muitos temas aí, temas variados, né? Diversos aspectos aí de diversos temas que são colocados aí, que a mídia tenta impor a goela abaixo a pessoa aceitar. Então, eu vejo que as autoridades no Brasil, os governantes, estão omissos, muita omissão no nosso país, e os valores estão totalmente invertidos. Eu acredito que teríamos que apoiar aí a polícia, acima de tudo, né? E adotar o critério que é usado em muitos países aí, onde bandido é bandido, cidadão é cidadão. Tem que haver a diferença. E aquela velha história de que porque a condição social não deu chance de alguém subir na vida, ganhar dinheiro, né? Sempre se bota isso aí como uma culpa, né? Que a sociedade tem culpa, que o governo tem culpa de não dar educação. Tudo bem, a educação no Brasil realmente é bastante deficiente no Brasil. Mas o que a gente vê também é isso usado muito como desculpa. Porque o cara que é honesto, Admir, o cara tá com a banquinha lá vendendo banana na feira, o cara tá vendendo alguma coisa e tá sendo honesto. Então o que eu vejo é muita desculpa, muita defesa em pseudos direitos humanos aí que são defendidos, mas só de um lado, né? A vítima de um assalto, geralmente ela que deveria ser assistida, né? Porque o cara fica abalado, vítima de um assalto, e a gente vê aí um sistema totalmente investido. E para mim esse sistema investido é o que vai ser daqui para frente, se continuar, não somente no Brasil, mas em outros países do mundo aí, que para mim isso é um plano global. Isso aí, na minha opinião, é um plano global. O nosso país é mais afetado por questões mesmo de determinadas omissões das autoridades que a gente sabe o que é. Mas para mim é um plano global de desvalorização da família, dos valores, para ficar mais fácil do Estado dominar.
né? Inclusive, há muitas religiões que se dizem religiões, por trás não tem nada de religião, né? Não tem nada de estar pregando a palavra de Deus. Por trás existem pessoas lá que são verdadeiras, pessoas que querem também, como os políticos, se aproveitarem da situação, utilizando a religião como um pano de fundo para fins de domínio. Para mim, se resume a isso. Você tem bons religiosos, mas você também tem pessoas que se aproveitam da religião para se dar bem na vida. A gente sabe disso. Então, não adianta vir com palavras bonitas para a população que está sofrida, principalmente no nosso país, né? Dizendo que o cara vai salvar a vida do cara, vai ser tudo maravilhoso. Coloca o nome de Deus em vão. Esse que eu vejo muito no nosso país. As pessoas estão tão sofridas que às vezes vão para a religião como último recurso. Então o cara chega lá na religião, né? Às vezes não tem nem R$1 para dar de dízimo e cobra um dízimo, obrigando o cara a pagar o dízimo. Então eu sou contra totalmente isso, porque o cara que chega numa igreja dessa, muitos não tem nem condição nem de se sustentar, de dar tirar do próprio bolso, já ganha muito pouco. Eu acho que a religião tem que ajudar e não tirar. Certo? Então essas interpretações da Bíblia também, para mim, ao meu ver, são interpretadas ao pé da letra, certo? Onde Jesus nunca obrigou ninguém a dar nada, pelo contrário, a gente só tem que dar amor. A única coisa que Jesus pregou foi o amor. Você dá amor para o próximo, tentar melhorar a vida das pessoas. Mas não nesse sistema que está envolvido política, está envolvido religião também, né? Então, a minha opinião é essa. Eu acho que o Apocalipse, como se chama Apocalipse, né, eu acredito que já está implantado há muito tempo no mundo. A gente aqui não se tocou ainda. E não vai ser um chip, não vai ser nada que vai determinar alguma coisa, não. A gente já está sofrendo todo dia desse sistema aí corrupto. Já chegou a vários órgãos, a todos os níveis possíveis. Eu acredito que para mim é isso. Já está dentro de tudo que a gente imaginar, de todas as instituições estão contaminadas. Essa que é a grande verdade. Minha opinião. É isso aí, Adriano. Belas palavras, Adriano. Belas palavras.